A paz do Senhor, amados. Vamos, antes de tudo, fazer uma oração de cobertura. Para a honra e glória do Senhor, eu me reúno agora com os meus irmãos, cada um que está aqui ouvindo esse áudio, fazendo parte desse propósito, reação espiritual, se dedicando, Senhor, tirando tempo para estar aqui conosco. Então, Pai, eu peço hoje a cobertura do Senhor. Que o Senhor cerque-os com os teus anjos, que o Senhor cerque a vida de cada um de nós com os teus anjos. Pai querido, que o Senhor cesse a guerra, que o Senhor quebre o arco, que o Senhor despedace a lança. Que o Senhor aquete o nosso coração para que nós vejamos que o Senhor é Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós passamos nos umbrais da nossa vida física, da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, de cada área da nossa vida, nós passamos o sangue do Senhor Jesus Cristo na entrada e na saída. Nós entramos no teu esconderijo. Pai, eu pego na mão de cada irmão, de cada irmã que está aqui agora comigo. E nós entramos no esconderijo do Senhor, porque aquele que descansa no teu esconderijo, ele pode dizer ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem eu confio. Livra-nos do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e o Senhor nos livra. O Senhor nos esconde, o Senhor nos coloca num alto refúgio, porque nós conhecemos o teu nome. O Senhor envia os teus anjos, o Senhor fala o nosso nome para os teus anjos. Então, papaizinho, fala o nome de cada um que está aqui comigo. O nome, dá ordem aos teus anjos, Pai, para que os teus anjos desçam e guarde, pegue nas nossas mãos para que nós não tropecemos em nenhuma pedra. Senhor, que essa ministração de hoje possa entrar nos corações, nas mentes e que haja, Senhor, uma reação espiritual na vida de cada um. Que mães se levantem. Senhor, que sejam resgatados os casamentos. Senhor, que sejam resgatados os relacionamentos. Pai querido, que a vida financeira seja próspera. Senhor, que haja suprimento nas despensas, Pai querido. Que toda dor seja retirada, que toda aflição, angústia, medo sejam afastados. Senhor, que toda arrogância seja quebrada, que toda soberba seja destruída. Afasta de nós, Pai querido, toda soberba, todo orgulho, toda cobiça, para que nós possamos ser irrepreensíveis diante de Ti. Pai, pega na nossa mão e nos ajude a reagir, vencer e permanecer inabaláveis, glorificando o nome do Senhor por onde passarmos. Que cada um de nós possamos ser bênção, abençoar por onde passarmos e sermos abençoados. Com isso, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Cobertos, guardados no sangue do Senhor Jesus Cristo, no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Todo-Onipotente. Nós vamos agora entrar na nossa ministração, aprender mais um pouco sobre guerra espiritual, tomar as nossas decisões. Hoje nós vamos saber de que lado nós estamos nessa guerra, se nós estamos do lado de Deus ou se nós estamos contra Deus. Nós vamos aprender cada detalhe disso. Na ministração passada, eu mostrei para vocês na palavra de Deus que nós estamos e nós vivemos em uma guerra, e essa guerra, ela é espiritual. Como que nós fazemos a ligação? Nós somos seres trinos, corpo, alma e espírito. Então, o nosso corpo, ele se liga à matéria e o nosso espírito se liga ao mundo espiritual. E a nossa alma está entre os dois. A qual que nós temos alimentado? É daí que nós precisamos refletir bastante sobre isso. Nós entendemos que nós vivemos em um mundo físico que é passageiro, mas que é influenciado por poderes que vêm do mundo espiritual, que é eterno. Ignorar isso, ignorar que o mundo espiritual
e que existe uma batalha que está sendo travada, é fazer exatamente o que o inimigo das nossas almas deseja. Se fizermos assim, se ignorarmos isso, nós seremos como animais indo para o matadouro. Não teremos recurso. Então, é muito importante que você agora ouça com bastante atenção, tire todas as distrações. Se for possível, coloque um fone de ouvido. Se você não conseguiu compreender ouvindo uma vez, ouça duas, ouça três, ouça até você compreender. Ouça mais de uma vez. O áudio, o vídeo está disponibilizado gratuitamente para você. Você pode ouvir quantas vezes você precisar. Então, ouça o que nós vamos falar aqui hoje. Dê ouvidos. No final, faça todos os exercícios. É muito importante você fazer isso para que você reaja. E hoje, você descobrirá que guerra é essa que nós estamos falando, dessa guerra espiritual. Que guerra é essa? E você vai descobrir também de que lado você está nessa guerra. E aí você terá a oportunidade de decidir se você está do lado que você quer estar ou se você não está do lado que você quer estar e como fazer para ficar do lado que você deseja ficar, porque a escolha é sua. Deus nos deu a capacidade de escolher e Ele nos dá a primazia de escolhermos se nós queremos ficar do lado de Deus ou não. Amém? Então, isso nós vamos aprender hoje. Que guerra é essa? Essa guerra espiritual, né? Como que eu posso saber onde eu estou? E será onde realmente eu estou no meio de tudo isso? Então, a pergunta para nós é essa. Que guerra é essa e como saber onde estou no meio de tudo isso? Essa guerra, gente, é a guerra entre Deus e aqueles que se opõem a Ele. A Bíblia nos conta que Satanás foi expulso do céu. Então, Satanás, ele é inimigo de Deus. Com isso, ele é inimigo dos filhos de Deus. Apocalipse 12, do 7 ao 9, diz assim: Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então, em Apocalipse, nós vemos que houve uma guerra no céu. Que o arcanjo de Deus, que ele foi lá e venceu Satanás. E Satanás foi lançado fora. Então, o nosso Deus expulsou o dragão. E os anjos do Senhor lutaram contra esse dragão, liderados por Miguel. Então, quem é esse dragão? É diabo, é o Satanás. E ele levou uma terça parte dos anjos do céu com ele. Então, vocês acham que ele é astuto ou não? Se ele conseguiu enganar até os anjos do céu, será que ele não consegue enganar a gente? Então, meus amados, a guerra espiritual, ela é uma realidade, mas ela é invisível. Porém, ela é absolutamente concreta. Ela atravessa o céu e a terra. Ela não é simbólica, ela não é psicológica apenas. Ela é espiritual, ela é ativa e ela é fundamentada na palavra de Deus. A Bíblia nos conta sobre ela. E a gente vê na palavra de Deus que essa guerra, ela começou no céu. E ela se estendeu até a terra e ela nos envolve, nós os seres humanos. Queremos, estejamos ou não
conscientes disso. Então houve uma batalha no céu. Satanás, ele se rebelou contra Deus e ele foi expulso do céu. Vamos ver como é que isso aconteceu? Vamos ver como é que surgiu esse espírito de orgulho, de rebelião? Esse espírito que ele é o germe original do pecado. Foi daí que surgiu o pecado. No espírito de orgulho e de rebelião. Vamos ver então como que tudo começou. Toda essa guerra começou no céu. E ela começou com a rebelião de Lúcifer, que era chamado anjo de luz. Um anjo criado por Deus. Ele era cheio de beleza, ele era cheio de sabedoria. Vamos ver aqui o que diz lá em Ezequiel 28, do 11 ao 19. Aqui nesse versículo, eu vou ler para você, mas fala sobre Tiro. Então Deus usa a figura de Tiro, o rei de Tiro, como espelho e sombra para descrever a queda de Satanás. Por que a gente acha isso? Porque os termos que são usados aqui estão muito além daquilo que a capacidade humana pode ter. Então eu vou ler para vocês aqui como que começou essa guerra lá no céu. Lá em Ezequiel 28, 11 ao 19 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Veio a mim quem? Ezequiel. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor. Observa como que vai falar da queda de Satanás. Então esse texto aqui, Tiro está aqui como uma sombra, como um espelho do que foi que aconteceu com Satanás. Assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobriam o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criados, foram eles preparados. Olha como foi preparado tudo para a criação de Lúcifer. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Lúcifer era querubim da guarda de Deus, ele estava diretamente junto com Deus. Permanecia no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava. Ele andava no brilho das pedras preciosas. Ele estava no Monte Santo de Deus. E tudo foi criado, belo e perfeito para ele. Olha como Deus o amava. Aí no 15 fala, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade é pecado sobre pecado. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então aqui ele já foi condenado. Ele já foi condenado porque ele não se arrependeu. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele era tão maravilhoso, tão perfeito, que o coração dele se ensoberbeceu. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Aí olha o que Deus fez com ele. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Só pegar meu papel aqui. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio,
profanaste os teus santuários. Ou seja, já não havia mais adoração. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então o fogo consumiu e ele foi lançado à terra. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objetos de espanto e jamais subsistirá. Olha, o inimigo jamais subsistirá, já está decretado para ele. O orgulho de Satanás o levou a desejar o trono de Deus. Ele ficou soberbo. Olha, eu vou ler agora para vocês aqui em Isaías, no capítulo 14, do 11 ao 15. Diz assim: derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então ele caiu, ele foi lançado por terra. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Então, no coração de Satanás, ele se ensoberbeceu pela beleza, pela formosura que ele era, pela música que saía de dentro dele, e ele quis ser como Deus. Ele se rebelou. Então, o espírito de orgulho, um espírito de rebelião se formou ali nele, e ele quis tomar o trono de Deus, ele quis assentar, que ele fala aqui, ó: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E aí ele fala: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, olha o que Deus responde para ele: serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Isaías 14, 11 e 15. Então, eu li para vocês aqui Ezequiel 28, do 11 ao 19, Isaías 14, do 11 e 15. Esses dois textos, eles usam reis humanos como figura de Satanás. O primeiro é o rei de Tiro, o segundo aqui é o rei da Babilônia. Então, mostra o quê? O espírito de orgulho, o espírito de soberba. Era tão lindo, era tão maravilhoso que entrou o orgulho e a soberba e entrou em iniquidade. E aí, o que aconteceu com ele? Ele foi lançado do céu e ele se tornou Satanás. Ele não é mais Lúcifer, anjo de luz. Agora ele é Satanás, o adversário. E ele arrastou com ele uma parte dos anjos que se tornaram demônios. E aí ele passou a perseguir o povo de Deus. Por quê? Porque ele foi condenado. Como ele é mentira, ele é raiva, ele é tudo de ruins, então ele, por ódio de Deus, ele tem ódio de nós, que somos os filhos de Deus. Ali em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, essa mulher é Israel. E a luz que Israel deu foi Jesus que nasceu. E através de Jesus, Jesus veio trazer o quê? A igreja, o povo de Deus, o povo espiritual. Então, Jesus nasce ali como um cabeça de raça e forma os filhos de Deus, os filhos espirituais de Deus. E esse dragão, ele fica olhando, querendo o quê? Devorar, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
Então, ele não é como um leão que fica rugindo, querendo destruir, querendo matar, querendo roubar, querendo destruir. Por que que ele faz isso? Começou essa guerra lá no céu. E essa guerra é travada por causa da soberba, por causa do orgulho, da rebelião. Olha como esses espíritos são terríveis. E através do engano, Satanás enganou 1/3 dos anjos do céu e os arrastou com ele quando ele caiu. E esses anjos viraram os demônios, viraram o terror. Então é uma guerra espiritual terrível. A gente vê em Ezequiel, em Isaías, a gente vê também no Novo Testamento declarações diretas sobre Satanás. Por exemplo, 2 Coríntios 11:14, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele mostra sua atuação como enganador, usando a aparência da verdade. Olha como ele engana. Ele é o inimigo. Há uma guerra espiritual. Ele está, como diz o pastor, ele é o arqui-inimigo de Deus. Então ele trabalha para quê? Para destruir os filhos de Deus. E ele tem ódio de Jesus. Vocês podem ver que muitas pessoas são mortas por causa de Jesus, só por falar em Jesus. Como que se pode ter raiva de Jesus e falar que Jesus é mau, se Jesus é amor? Então, quando você vê pessoas se levantando contra Cristo, é esse espírito que está por trás dessas pessoas. As pessoas não são as nossas inimigas, mas são o espírito que está ali influenciando essas pessoas. Lá em João 8,44 diz que ele foi homicida desde o princípio. Ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Aqui Jesus nos revela o caráter de Satanás. Ele é homicida, ele é enganador. Ele deseja o mal, deseja a morte, mata, rouba, destrói. Lá em 1 Pedro 5,8 diz, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Então, Satanás, ele continua ativo. Ele procura destruir as famílias, ele procura destruir as pessoas. Ele fica andando em derredor. Por que derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos de Deus. E ele só pode tocar se nós abrirmos brecha, se nós tirarmos a proteção do Senhor de volta de nós. Apocalipse diz, o diabo foi lançado no lago de fogo e será atormentado para todo sempre. Apocalipse 20:10. Esse aqui é o destino dele. Ele será lançado no lago de fogo. Ele não vai ficar reinando em lugar nenhum. Ele já está destruído. Em Lucas, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. É Jesus afirmando para os discípulos. Quando Satanás ele é expulso do céu, Jesus viu. Então, meus amados, a queda de Satanás ela foi causada pelo orgulho, pelo desejo de usurpar a glória de Deus. E a essa rebelião de Satanás deu início. Isso aconteceu antes da criação do homem. E Satanás passou a atuar como opositor, como sedutor da humanidade. Lembra lá no Jardim do Éden? Ele fez esse mesmo pecado. Ele não falou aqui em Isaías, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo? Não foi isso que ele fez com Eva? Para que Eva quisesse ser semelhante a Deus? Ele falava, come o fruto, assim você vai ser como Deus. É o mesmo espírito pecador que fez com que Eva caísse ali. A derrota de Satanás ela é progressiva. Então nós estamos vivendo ainda no meio dessa guerra. Mas nós já sabemos, porque Deus já deu a palavra dele e a palavra dele é verdade. Ele já nos contou, ele conta para nós na palavra que Satanás será lançado no lago de fogo. Mas essa derrota ela é progressiva, mas ela é garantida. Ela começou com a expulsão de Satanás do céu e ela continua com a vitória de Jesus na cruz e ela terminará quando o diabo for lançado no lago de fogo.
Então, que guerra é essa? É uma guerra que acontece desde antes do homem ser formado. Ela começou lá no céu. Foi quando Lúcifer se rebelou contra o Senhor. Ele quis se assentar no trono do Altíssimo. E aí ele foi expulso. Deus enviou Miguel. E Miguel com seus anjos expulsaram o dragão. Então, se ele foi expulso é porque ele não queria sair, não é isso? Então, ele fica lutando e batalhando nas esferas espirituais. E qual que é o objetivo dele? Matar, roubar e destruir. É uma guerra invisível, mas é uma guerra real. Mas então, Meir, se a guerra é entre Deus e entre aqueles que se opõem a Deus, um dos principais, o nome é diabo, Satanás, Satanás e os seus anjos, as suas influências, os seus domínios, isso tudo se levanta contra Deus. Mas onde é que acontece essa batalha? Acontece no mundo espiritual. A Bíblia não conta para nós onde é o mundo espiritual, para que a gente hoje, porque essa batalha, esse derrota de Satanás não é progressiva. Então nós ainda não entramos no mundo espiritual. Enquanto estamos vivos, estamos nessa carne e vivemos no mundo físico. Então aqui no mundo físico, essa batalha ela acontece na nossa mente. O campo de batalha acontece na nossa mente, é para levar as nossas decisões, porque somente com a minha decisão eu caminho para o que é bom ou para o que não é. Então, o campo de batalha, gente, essa guerra que ela se estende do céu até aqui na terra, ela não pode ser vista por olhos naturais. Ela acontece na mente, no coração do homem. E esse campo de batalha, ele acontece entre o quê? Entre a verdade e a mentira. Veja João 8,44. Lá conta que o diabo é o pai da mentira. Mas lá em João 14,6 diz que Jesus é a verdade. Então, olha para você ver. São dois lados, o diabo de um lado e Jesus do outro. Entre o que é essa guerra, o campo de batalha na nossa mente, a gente vai decidir entre o que? Entre a luz e as trevas. Efésios 5,8. Dê uma olhada porque está escrito em Efésios 5,8. Lá fala que nós devemos viver como pessoas que pertencem à luz. Que nós temos que ser luz neste mundo. Essa guerra na nossa mente, ela é para que nós tenhamos a decisão entre a fé e entre o medo. Olha em 2 Timóteo 1,7. Não aceite o medo, escolha crer em Deus. Lembra que eu sempre falo, não tenha medo, tenha fé? Jesus falou muito isso. E isso é uma escolha nossa. Escolha não ter medo, escolha ter fé. A batalha está acontecendo na sua mente nesse exato momento. E você vai escolher. A batalha, na mente da gente, a gente escolhe entre o espírito e a carne. Veja lá Gálatas 5,17. O espírito é inimigo da carne, a carne é inimiga do espírito. Por isso, nós não podemos fazer o que a nossa vontade carnal quer. Nós temos que fazer o que o espírito quer. Leia Gálatas 5,17. O mundo físico, ele sente os efeitos da guerra espiritual. Vem até nós doenças, crises, divisões, opressões, destruição emocional, vícios, suicídios, confusão mental. Mas a raiz de tudo isso está no mundo invisível. Porque a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas ela é contra principados, ela é contra forças espirituais do mal que estão nas regiões celestes, ou seja, está no espiritual. Veja Efésios 6,12. E a gente vê nessa batalha exércitos
se confrontando. Exércitos em guerra. Nós não falamos aqui que nós somos exército de Deus? Nós não falamos isso sempre? Então, nessa guerra, há dois reinos em confronto. Há o reino de Deus e há o reino das trevas. O reino de Deus, ele é regido pela justiça, pela paz, pela santidade, pela alegria no Espírito Santo. A gente não vê a palavra dizendo: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo? O reino das trevas, ele é regido por Satanás, pela mentira, pelo ódio, pelo orgulho, pela destruição, pela rebelião. Essa guerra, ela é por domínios espirituais, que são o coração humano, a mente humana. É uma guerra para dominar o quê? Dominar famílias, dominar cidades humanas, pessoas, nações. Para fazer o quê? Para fazer com que as próprias pessoas se destruam, se matem. E aí acontece o quê? Famílias são separadas. Pais e mães se divorciam. Todo tipo de tragédia. Pessoas se matam. Pessoas acumulam e deixam o outro morrer de fome. Pessoas criam classes, separando pessoas. Separa. Tá separado o preto do branco, o rico do pobre, o gordo do magro. A pessoa vai criando-se classes, divisões, dividindo pessoas. A gente não vê na palavra que o Senhor vem para toda raça, tribo, língua e nação e que Deus não faz acepção de pessoas? Então, quando você ouve falar que Jesus isso e aquilo, mentiras sobre Jesus, nós temos visto o mundo aí pregando mentiras sobre Jesus. Nós temos que tomar muito cuidado. E quais são as estratégias do inimigo de Deus? As estratégias do inimigo de Deus são bem sutis. Como diz, ele vem com sapatinho de algodão. A pessoa nem percebe. E ele chega e ó. Então ele chega com o quê? Ele chega com engano. Ele quer levar o homem a quê? A queda, a se afastar de Deus. Veja 2 Coríntios 11:3. Ele chega com acusação. Veja Apocalipse 12:10. Ele chega com medo. Veja Romanos 8:15. Ele chega com rejeição. Veja Salmo 27:10. Ele chega com vícios, com opressões, com mentiras espirituais. Mas ele só avança se nós abrirmos brechas. Veja lá Efésios 4:27. Então, o que o diabo quer? Ele quer levar o homem à queda, afastar-se de Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos dá todas as orientações que nós precisamos para vencer Satanás. Então, você não precisa ter medo de Satanás. Deus te dá todas as armas espirituais para você vencer. Para você vencer o quê? O engano, a acusação, o medo, a rejeição, vícios, opressões, mentiras. Tudo que ele lançar contra você, você tem armas espirituais na palavra de Deus para você vencer. Por isso é importante lermos a Bíblia toda. É importante nós começarmos ali em Gênesis, irmos até Apocalipse. É importante estudarmos os evangelhos, estudarmos a vida de Jesus, a manifestação física de Jesus entre nós. Lá em 2 Timóteo 3:16-17 diz que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Para quê? Para nos ajudar, para nos corrigir, para nos admoestar, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para fazer o que é bom. O que é bom, o que é certo, o que é correto, aquilo que agrada a Deus. Então a estratégia do inimigo é nos destruir, né? Nos enganar, nos acusar, nos encher de medo, nos fazer sentir rejeitados, nos fazer cair no vício, na depressão, na angústia, na mentira. E qual que é a estratégia de Deus? A estratégia de Deus
se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a estratégia de Deus. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é amor. Jesus é a estratégia de Deus. Então, gente, o inimigo já está vencido, porque a estratégia de Deus é infalível. De que lado você quer estar? Você quer estar do lado do inimigo ou do lado de Jesus? Nós precisamos descobrir hoje que a vitória ela está em Cristo. A palavra nos garante que a vitória está em Cristo. Então vamos ficar do lado da vitória. Ninguém quer perder. Nós queremos ganhar, não é? E a vitória e ganhar é estar do lado de Jesus. Jesus, ele venceu essa guerra lá na cruz. Ele despojou os principados, as potestades. Veja Colossenses 2,15. E ele nos deu a autoridade para resistirmos e avançarmos em vitória. Então, em Jesus, nós temos a autoridade para resistir ao diabo, para avançarmos em vitória. Porque as armas da nossa milícia, elas não são armas humanas, elas são armas espirituais. Elas são poderosas em Deus para destruir qualquer tipo de fortaleza. 2 Coríntios 10:4. E nós, eu e você, nós temos um papel nessa batalha. Eu e você, cada um de nós que escolhemos estar do lado do Senhor Jesus Cristo, daqui a pouquinho nós vamos fazer um testezinho para a gente saber se realmente nós estamos do lado de Jesus. Para nós sabermos realmente onde nós estamos nesta guerra. Mas nós temos um papel nessa guerra. Por isso que não devemos ignorar. Nós somos soldados de Cristo, 2 Timóteo 2,3. E essa guerra, ela não é opcional. Nós estamos inseridos nela desde que nós nascemos. A gente já nasce no mundo que está em guerra espiritual. Então a gente não tem opção. Nós estamos em guerra querendo ou não, acreditando ou não. Mas o nosso posicionamento espiritual é uma escolha nossa. Nós escolhemos estar do lado do Senhor ou não. Se nós não queremos estar do lado do Senhor Jesus, a gente não precisa fazer nada. Basta não fazer nada, você já estará do lado do inimigo. Mas para estar do lado do Senhor Jesus, nós, como cristãos, nós devemos nos vestir e nos revestir com a armadura de Deus. Veja Efésios, capítulo 6, do 10 ao 18. Nós devemos viver em santidade e vigilância. Veja lá 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 25. Peguem essas passagens que eu estou deixando e meditem nela. Nós precisamos de quê? Usar as armas da fé, a oração, o jejum e a palavra. Efésios 6, 17 e 18, Mateus 17 e 21. Dê uma olhada lá. E nós precisamos também nos submetermos a Deus. E precisamos resistir ao diabo e permanecer firmes. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Então, olha como que tudo é embasado na palavra de Deus. Todo esse propósito que nós estamos fazendo é totalmente embasado na palavra de Deus. Então, meus amados, a guerra espiritual, ela é o pano de fundo de toda a história da humanidade. Negligenciá-la é como a gente andar desarmado no campo do inimigo. Mas conhecer a sua realidade à luz da palavra, posicionar-se em Cristo e agir com discernimento e fé é viver não como vítima, mas como soldado do reino. Imagina? Então o que é que nós precisamos? Acordar, reagir, vigiar, ter atenção. Não é verdade? Então, agora vamos fazer aqui um pequeno testezinho com você
para ver de que lado você está nessa batalha, né? A batalha de Deus contra os opositores de Deus. Para descobrir, você precisa ser bastante sincero no que você responder nas perguntinhas que eu vou fazer. Então, nós vimos claramente que existem forças espirituais malignas se opondo a Deus e que cabe a nós escolhermos de que lado ficar. Nós não podemos escolher se estamos ou não em guerra, porque isso não é opcional, mas nós podemos escolher de que lado da guerra nós queremos ficar. Então, para você escolher de que lado você quer estar, você precisa saber com clareza onde você está agora. Então, para descobrir de que lado nós estamos nessa batalha, nós precisamos fazer o quê? Observar as escolhas que nós temos feito no nosso dia a dia. Então, você agora vai parar para meditar nas escolhas que você tem feito no seu dia a dia. Seja sincero consigo mesmo. Por quê? Porque se nós escolhemos as obras da carne, nós estamos do lado das trevas. A carne não é inimiga do espírito? Porém, se nós escolhermos produzir fruto espiritual, nós estamos do lado do Senhor Jesus. Essa escolha define o lado que você está. Não tem a ver com palavras, tem a ver com atitudes. Por exemplo, eu vou fazer as perguntinhas para você aqui agora. Veja aqui, responda aí para mim. Você canta que confia em Deus, mas você entra em pânico diante da dificuldade? Você espera que Deus te honre, mas vive desonrando os princípios de Deus? Responda isso com muita clareza. Eu vou fazer agora 9 perguntinhas para você de acordo com frutos espirituais. Por quê? Como que você sabe de que lado que você está? Se você estiver escolhendo coisas que a carne faz, você está do lado da carne. Se você estiver escolhendo frutos do Espírito Santo, você está do lado do Espírito. Veja lá Gálatas capítulo 5, do 19 ao 24, que fala sobre obras da carne e frutos do Espírito. Então, quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acesso de raiva, etc, né? Coisas parecidas como essas. E os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Então, os que fazem as obras da carne, eles não receberão o reino de Deus. Eles são inimigos de Deus. Mas os que produzem fruto do Espírito, contra isso, gente, não há lei. As pessoas que pertencem a Cristo, elas crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. E elas são o quê? Amigos de Deus. Então, para você saber onde você está, preste atenção se você está fazendo obras da carne ou se você está fazendo frutos espirituais. Não é aquilo que você está falando, é o que você está fazendo. Por quê? Você tem que fazer aquilo que você fala. Não adianta você falar e não fazer. Então, vamos lá as perguntinhas, ao testezinho, para saber se você vai responder aí no seu coração, no seu caderno. Isso aqui ainda não é o exercício, é a ministração, mas eu quero que você responda. Se quiser responder nos comentários. Primeiro, você fala em amor, mas ainda escolhe quem merece ser amado. O amor verdadeiro ama até os inimigos. Então, como você tem amado os seus inimigos ou você vive magoado com as pessoas? Então, você vai pensar, você está agindo de acordo com o que você fala, porque você fala em amor, mas na hora da atitude, essa fala sua perde a força. Como que você tem? Então, suas obras, elas precisam comprovar a sua fé. A fé
é materializada em obras. Segundo, você canta sobre alegria, mas a sua alma vive murmurando. A alegria do espírito não depende da circunstância. Você só está feliz se a circunstância estiver tranquila? 3. Você deseja paz, mas alimenta conflitos dentro e fora de você. A paz de Deus, ela só reina onde a carne se cala. Só onde a gente refreia a carne. 4. Você prega paciência, mas perde o controle na fila do mercado. Então, a paciência, gente, ela é provada ali, quando você espera silenciosamente, não fica ali, angustiado. 5. Você se diz manso, mas suas palavras ferem mais que espada. A mansidão, gente, ela se vê no tom de voz, não nas aparências. Então, como que você tem sido? Vai respondendo sinceramente para você descobrir onde você está nessa guerra. Se você está do lado de Deus ou se você não está do lado de Deus. Porque aí você vai escolher. Estar do lado de Deus não é falar que está do lado de Deus. É realmente estar. 6. Você fala sobre bondade, mas ignora o necessitado ao seu lado. Bondade sem ação é apenas discurso vazio. 7. Você diz ser fiel, mas muda conforme a sua vontade. Fidelidade se revela no escondido, quando ninguém está vendo. Então, você é fiel de verdade ou você é fiel só quando as pessoas estão olhando? 8. Você fala de humildade, mas exige ser reconhecido o tempo todo. A humildade verdadeira não precisa de aplausos. Está no coração. 9. Você ora por domínio próprio, mas ainda é guiado pelas emoções. Quem é cheio do Espírito Santo não age por impulso, mas por convicção. Então foram 9 perguntinhas, cada uma baseada em um fruto espiritual. E você vai responder com bastante sinceridade. Se preciso, pare, volte, ouça, responda. É muito importante que você descubra onde você realmente está. Imagina o arrebatamento chegar e nós não estarmos preparados. Então, onde está focada a sua atenção? Vai te ajudar. Como tem sido o seu olhar para as condições da sua vida? Que decisões você tem tomado? Qual a forma que você tem olhado a vida? O que você acha da sua própria vida? Através das perguntinhas que eu fiz, você conseguiu definir onde você está nessa guerra espiritual? A gente não falou que está tudo no nosso cérebro, tudo na nossa mente, que a gente entende a mente como cérebro, né? Porque, no final de contas, a gente não dá conta nem de pegar onde é que está. Mas o cérebro humano, ele consegue desenvolver só um tipo de sentimento de cada vez. Por exemplo, nós estávamos falando aqui de amor, né? Você fala de amor, mas ainda escolhe quem merece ser amado. Então, você só pode ter um tipo de sentimento, ou o amor ou a raiva. Você não consegue ter os dois ao mesmo tempo. E eu quero que você me fale onde está a sua perspectiva na vida. Ah, Meire, o que é perspectiva? A perspectiva é a sua maneira de enxergar a realidade, onde você está inserido. A perspectiva ela é moldada pela carne ou pelo espírito. E ela influencia diretamente o pensamento, a emoção, a decisão e a fé. Então, é importante você saber onde está a sua perspectiva para você compreender por que você tem tomado certas decisões que muitas vezes podem estar te levando a um sofrimento, pode estar te tirando do prumo de Deus, pode estar te afastando da presença do Senhor,
pode estar trazendo conflitos, pode estar trazendo desentendimento para a sua vida, pode estar trazendo sofrimentos, angústias, depressões, ansiedade, tanta coisa, só pela perspectiva, ou seja, só pela forma com que eu vejo a vida. Por exemplo, eu quero que você me diga o que você tem escolhido. Você tem escolhido o sorriso ou o choro? Você tem olhado e escolhido colocar a sua perspectiva, o seu modo de ver no copo meio cheio ou no copo meio vazio? Alguém te dá um copo, você fala, nossa, mas esse copo já está quase vazio, se ele está pelo meio. Ou você fala, nossa, esse copo já está quase cheio. Como tem sido a sua perspectiva? Como você tem olhado? Segundo as respostas que você me deu anteriormente, você vai conseguir identificar como estão as suas perspectivas, como está a sua forma de olhar a vida. Por exemplo, você ativa o bem ou ativa o mal? Ou seja, você vê o bem nas pessoas ou você vê o mal nas pessoas? Você vê o bem nas circunstâncias ou você vê o mal nas circunstâncias? Da sua boca sai louvor ou queixovor? Você é uma pessoa que louva, que agradece a Deus, ou você é uma pessoa que está sempre reclamando? Você é uma pessoa que no seu coração, qual que está lá latente, a gratidão ou a revolta? Você é grato ou você é revoltado com a vida? Responda com bastante sinceridade, porque nós estamos aqui para reagir espiritualmente. Outra pergunta, o que está na sua mente, o que desenvolve no seu cérebro, na sua mente? É a preocupação ou é o descanso? Você está sempre com a mente preocupada ou você consegue descansar no Senhor? Na sua mente, você quer reagir ou você quer acomodar-se? Você pensa, ah não, isso aí vai me dar muito trabalho, eu vou ter que fazer isso, isso e isso. Ah não, é muito exercício, eu não vou querer fazer não. Ou você prefere acomodar? Ao invés de fazer o exercício, eu vou assistir uma série, eu vou deitar e dormir um pouco. Como que tem sido a sua mente? Fala sinceramente para você. A voz do Espírito ou a sua própria voz? O que sua mente tem escolhido ouvir? A voz do Espírito ou a sua própria voz? O que sua mente tem escolhido fazer? A vontade de Deus ou a sua própria vontade? Então, o que você percebeu diante de tudo isso que nós fomos perguntando? Você percebeu que você está fazendo boas ou más escolhas? Então, se você percebeu que está fazendo escolhas más, se você percebeu que suas escolhas estão te tirando do lado do Senhor, estão te afastando de Deus, você às vezes fala assim, mas eu não estou dando conta. Então, você pode pedir ajuda ao Espírito Santo. Se você não consegue mudar, peça ajuda ao Espírito Santo, porque o fruto é o fruto do Espírito Santo. É Ele que exerce em nós. E o Espírito Santo, gente, ele não precisa bradar, ele não precisa gritar, ele só precisa dar um toque, um pequeno toque. E qualquer um de nós cai prostrado. Ninguém resiste ao toque do Espírito Santo. Então, se você percebeu que você está com decisões erradas, que você não está dando conta, que você está cansado, eu te aconselho, busque enchimento com o Espírito Santo. Busque se encher da presença do Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para fazer morada no seu coração. Aí você conseguirá ter decisões perfeitas. Somente com o Espírito Santo você conseguirá ter decisões perfeitas. Sabe por quê? As más escolhas, elas geram em nós maus hábitos. E nós precisamos gerar novos hábitos. E hábitos bons.
Para nós gerarmos hábitos bons, novos hábitos, nós precisamos do Espírito Santo. Os maus hábitos, eles não nascem conosco, a gente não nasce habituado a fazer aquelas coisas. A gente vai aprendendo um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e de repente a pessoa está mergulhada no pecado. Ah, um pecadinho aqui, só um pedacinho, só uma coisinha, e de repente vira uma iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é um pecado que a gente repete. Iniquidade, o coração já está duro, nem percebe que está pecando. A pessoa que está com iniquidade, ela silencia a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai sendo calado na mente da pessoa. O Espírito Santo não é invasor. Se você decide pecar, vai pecando, é só um pecadinho, não tem nada a ver, é só isso hoje. Então com isso você vai silenciando o Espírito Santo e vai criando hábitos ruins. Um hábito é uma ação que nós aprendemos, que nós repetimos. Ele pode ser bom e ele pode ser ruim. A gente chama virtude de bons hábitos e a gente chama defeito de hábitos ruins. Então, meus amados, a natureza humana, ela é inimiga do Espírito de Deus. Por isso, nós devemos refrear a nossa vontade. Agora eu quero chamar você para olhar bem nos seus olhos e para você responder para você mesmo o que você tem escolhido no seu dia a dia, com base em todas as perguntas que nós fizemos. Fazer a vontade da sua natureza humana ou fazer a vontade de Deus. O que você tem escolhido? O que você e qual tipo de perspectiva que você tem vivido? Onde você tem colocado o seu foco? Você tem colocado o seu foco em louvar a Deus ou em reclamar da vida? Você tem colocado o seu foco para ouvir a voz do Senhor ou você tem ouvido a sua própria voz ou a voz do mundo? Né? Dar sua resposta sincera. Você pega a sua resposta, analisa a sua resposta. Das suas respostas, você vai ter o posicionamento certo de onde você está. Se você está na direita, se você está na esquerda ou no centro. E uma coisa eu quero falar para você, e frisa bastante. No reino de Deus não há meio termo. A Bíblia ela é clara ao afirmar que não há neutralidade nessa batalha. Ou nós estamos do lado de Deus, ou nós estamos contra Deus. E tudo que a gente passou aqui para ensinar você como você descobre isso, presta atenção nas suas decisões. Tenha atenção, pense claramente, tira o vitimismo, tira a acusação, tira tudo isso. E pense com clareza o que eu tenho escolhido para a minha vida, quais as decisões que eu tenho tomado. Jesus fala assim lá em Mateus 12:30, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Jesus ele ensina para nós que não existe um estado neutro. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos contra Deus. Não existe o nada a ver. Não existe, só um pouquinho. Não existe, amanhã eu resolvo isso. Ou você é de Deus, ou você é contra Deus. Por isso nós temos que ter cuidado, porque se Deus não poupou nem Jesus, Ele enviou Jesus para morrer por nós, olha o amor de Deus por nós. Ele vai poupar a pessoa que fica ignorando as verdades que estão sendo expostas para Ele? Então nós temos que ter muito cuidado. Se nós escolhermos seguir os valores do mundo, o egoísmo, o pecado, a rebeldia, nós mesmos estamos nos afastando de Deus. Não é o diabo que nos afasta de Deus. São as nossas decisões. Não é a pessoa que faz macumba e pega na gente. São as brechas que nós mesmos abrimos e que acontece daquilo pegar em nós. Por quê? Porque nós mesmos entramos em pecado. Se nós estivermos com a vida santificada, ninguém consegue chegar perto. O inimigo não toca, nem nada que ninguém fizer. Então, o que nós precisamos fazer para ter a certeza que nós estamos do lado de Deus?
Para estar do lado do inimigo, a gente não precisa fazer nada, nós falamos sobre isso. Mas para estar do lado de Deus, nós temos que entender que Jesus é a resposta. Jesus, ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Olha como Jesus fala, ninguém vem ao Pai. Ou seja, ele é o Pai, ele e o Pai são um, ele, o Espírito Santo, eles são a Trindade que nós servimos, o Deus único. Isso é mistério para a nossa mente humana, não é? Mas então, se Jesus é o único caminho para chegar a Deus, a gente vê isso lá em João capítulo 14, versículo 6. Quais são os passos que eu preciso para chegar a Jesus? Então, os passos para ser de Jesus, segundo a palavra de Deus, é, primeiro, reconhecer que você precisa de salvação. Reconheça que você não consegue ficar sem pecar, você está sempre pecando. Quando você vê, você cai. Lembra de Paulo? Ele reconheceu isso, ele fala, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Como pode ser isso? Ninguém nasce justo diante de Deus. Todos nós herdamos a natureza pecaminosa e precisamos reconhecer isso com humildade, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. O que mais que a gente precisa? Arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos crer no sacrifício de Jesus. Nós precisamos confessar com a nossa boca, crer no nosso coração. Nós precisamos ser batizados como ato de fé e obediência. E nós precisamos andar em novidade de vidas, guiados pelo Espírito Santo. E nós precisamos permanecer na palavra e na comunhão com Deus. Amém? Nós vamos aprofundar muito sobre isso nesse Reação Espiritual, porque sem Jesus não somos nada. Então, meus amados, a Bíblia deixa claro que não há um meio termo. Ou pertencemos ao reino de Deus, ou estamos do lado do inimigo. Nossa escolha, ela é refletida em ações e ela mostra a nossa fé, ela mostra a nossa obediência à palavra de Deus. Estar do lado de Deus significa viver para Ele, rejeitando o pecado, buscando seguir a Jesus. Que lado você escolhe? Hoje, você ainda pode escolher, mas cuidado, haverá um dia em que não mais. Como ali a porta da arca de Noé lá fechou, um dia a porta da salvação também vai fechar. Então, escolha hoje de que lado você está e de que lado você quer estar na eternidade. Se você está indeciso, eu te convido a confessar Jesus como Senhor da sua vida e eu te convido a entregar-se a Ele. Deixe Ele efetuar a boa obra em você. Eu te convido a fazer esta oração aqui comigo. Se você escolhe ficar do lado de Deus, ore assim comigo. Essa oração de entrega a Jesus. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Creio que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para me dar vida. Hoje eu entrego meu coração a ti. Perdoa meus pecados, limpa minha alma e faz morada em mim. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e guia meus passos todos os dias. Enche-me com teu Espírito Santo. Em teu nome eu oro. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Amém? Você fez essa oração comigo? Pois então, nesse propósito, nós vamos falar àqueles que decidiram por Jesus e que estão enfrentando batalhas acirradas na sua vida. Esse propósito são para os filhos de Deus, aqueles que querem reagir contra as forças das trevas e vencer em Cristo Jesus. Afinal de contas, Jesus é a estratégia de Deus. Amém? Vamos aos nossos exercícios?
Muito bem, vamos aos nossos exercícios. Eu quero deixar um recadinho para vocês, que esse PDF, eu estou deixando o PDF disponibilizado dos exercícios. Toda ministração, nós vamos deixar um PDF ministrado para vocês da parte do exercício. Esse PDF não tem a obrigatoriedade de você imprimir, você não precisa imprimir. Ele funciona como um suporte para você. Então, você que não pode imprimir, não se sinta obrigado. Só abra no seu celular o PDF e vai acompanhando os exercícios e fazendo os exercícios. Esse é para facilitar, para que você consiga fazer todos os exercícios, amém? Então, se você não pode imprimir, não se preocupe, vai copiando. Eu, muitas vezes na minha vida, eu copiei várias e várias vezes quando eu não tinha impressora. Hoje, graças a Deus, eu tenho impressora. Mas, quando a gente não tem, a gente vai escrevendo e o Senhor vai providenciando aquilo que o nosso coração deseja, dentro da paz que Ele nos dá no nosso coração, amém? Então, vamos ao exercício. Semana 2, coloque aí para vocês, completem. Semana 2, 15 a 22/9/2025. O tema da aula, decisão, 2 lados. Vamos completando. A munição espiritual dessa semana está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Quando Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Gente, faz num cartãozinho, decora esse versículo, guarda no seu coração, medita, lembra, rumina essa palavra até ela entrar dentro do seu coração. Não há outro caminho a não ser Jesus para ir até o Pai, somente através de Jesus. Não existe nada a não ser Jesus. Não há outro nome, não há outra pessoa, não há outra nada a não ser Jesus, tá bem? Então, tudo que te falarem a respeito não é verdade. Se te indicarem outro caminho, até tem gente que fala que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. A palavra nos garante que é somente Jesus. Não há nenhum santo, não há nem outro nome, não há nada e nem ninguém a não ser Jesus. Amém? Exercício número 1, alerta de ataque, engano. Contra qual mentira precisamos reagir com a verdade da palavra? Então, para isso, nós fazemos o exercício 1. O nosso alerta hoje é contra a mentira que podemos ficar neutros na guerra. Esse é o nosso alerta hoje. Vamos ter um alerta, nós não podemos ficar neutros na guerra. É preciso reagir contra o engano de imaginar que se pode ficar em cima do muro. Para isso, nós vamos fazer uma dinâmica que chama O Muro Não É de Deus. Está tudo aí no PDF. O objetivo dessa dinâmica é mostrar que não existe neutralidade no reino espiritual. Ou você é da luz ou você é das trevas. Ou há fogo ou há mornidão. Então, o que você vai fazer? Essa semana, você vai convidar sua família, ou amigos, ou irmãos da igreja, ou vizinhos, para fazer essa dinâmica com você. Você vai precisar de ter a sua Bíblia sempre em mãos, né? Para você estar sempre conferindo a palavra. Você vai precisar de um cartaz ou fita adesiva no chão, simbolizando o muro. E você vai precisar com cartões com frases verdadeiras e falsas. Aí eu tô deixando para você já uma tabela em anexo como exemplo de frases verdadeiras e de frases falsas. Você pode fazer os cartõezinhos com as frases verdadeiras, porque depois você vai precisar os cartõezinhos com as frases falsas. Depois você vai precisar das verdadeiras para confrontar as falsas, tá bem? Como que vai funcionar essa dinâmica? Você vai traçar uma linha no chão, simbolizando o muro. Ou você vai construir com algum material um muro. De um lado, você vai colocar reino de Deus. Do outro lado, você vai colocar mundo, natureza humana, Satanás. Então, tudo que vai contra Deus, você coloca do outro lado. Então, o lado do muro é Deus, do outro lado, os inimigos de Deus.
E aí você vai ler as frases falsas em voz alta. As pessoas vão ouvir, os participantes vão ouvir, e aí elas devem pisar do lado que elas acham que deve ficar. E as frases confusas vai levar as pessoas para cima do muro. Elas vão, não vou decidir nem para um lado nem para o outro. E aí você vai pegar as frases verdadeiras e confrontar, mostrando para elas que ficar em cima do muro é tomar partido do inimigo, pois o muro pertence ao inimigo. Leia Mateus 12:30 e Apocalipse 3:16. Aí no final você vai anotar no seu caderno o que você descobriu sobre os enganos, sobre os ataques que o inimigo tem usado para paralisar a vida espiritual de quem usou a sua vida espiritual. Você vai meditar sobre isso. E aí você vai no final, você vai convidar os participantes para fazer uma oração de arrependimento, de confissão de pecados. Quem sabe? Talvez tenha alguém ali que não tenha aceitado Jesus e venha aceitar Jesus através dessa dinâmica que você fizer. E você fazendo essa dinâmica, você vai perceber que você precisa reagir espiritualmente. Então, é um convite a você ajudar as pessoas também a reagirem, né? Toda vez que esse espírito de engano aparecer, a pessoa reagir contra ele. A pessoa ficar alerta contra o espírito do engano. Amém? Muito bem. Segundo, brecha. Por onde o inimigo tem entrado? O que ele está destruindo? Aí eu coloquei, onde eu baixei a guarda, porque imaginei que não tinha nada a ver. Esse exercício tem como objetivo abrir os olhos espirituais, gerar arrependimento, fortalecer o discernimento e reacender a vigilância contra brechas, essas brechas aparentemente inofensivas, mas que nos colocam em aliança com o inimigo. Então aqui você vai descobrir a brecha. Onde foi que você baixou a guarda? Imaginando, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem problema. Então vamos lá, a dinâmica, a árvore das decisões. Na Bíblia, a árvore é uma das imagens simbólicas mais ricas e recorrentes. Ela representa vida, crescimento, frutificação, escolha, estabilidade, justiça, maldição e até mesmo Jesus. Então, o que você vai precisar? Olha, na dinâmica da árvore, você vai entender que a árvore tem a divisão raiz, que são as crenças escondidas no seu coração, que elas podem ser boas ou ruins. Tronco, as decisões tomadas com base nessas crenças. Galhos e frutos são os comportamentos e consequências. Você vai seguir essa estrutura para você desenhar as suas árvores. Então, você vai desenhar quantas árvores você quiser. Você vai escolher de acordo com a tabela que eu estou deixando aí para você, ó. A árvore da mentira ou a árvore da verdade. A árvore da mentira, olha, ela lá, o nome da árvore da mentira é só uma vez, a outra. Todo mundo faz, a outra. Deus entende, a outra. Não tem nada a ver. Então, tá vendo que eu fiz aqui uma coluna com a árvore da mentira, uma coluna com a árvore da verdade. Então, você vai desenhar quantas você quiser, da mentira ou da verdade. Nas árvores da mentira, você vai escrever nas raízes mentiras recebidas como verdade. Por exemplo, nada a ver. Você vai lá na raiz e escreve nada a ver. No tronco da sua árvore da mentira, você vai escrever qual decisão essa mentira gerou. Por exemplo, me afastei de Deus. Nos frutos, nos galhos, você vai escrever qual o comportamento ou a consequência, qual o fruto, né, que veio disso. Aí, relacionamentos quebrados, comparação, medo. Isso é um exemplo das árvores da mentira. Já teve vez que você decidiu pela árvore da mentira? Então, você vai desenhar essa árvore da mentira. E aí tem também as árvores da verdade. Em cada árvore da verdade, você vai escrever na raiz. Escreva a verdade bíblica. No tronco, escreva a nova decisão que você toma com base na verdade. Nos frutos, escreva o fruto espiritual gerado com a sua decisão. E aí, quantas árvores da mentira você tem no seu pomar?
Quantas árvores da verdade você tem no seu pomar? Aí você vai pegar todas as árvores que você fez e vai montar um pomar da sua vida aí no seu caderno. Monte o pomar da sua vida e descubra por onde o inimigo tem entrado. Quais são as legalidades que ele tem encontrado. E aí você vai dizer para mim quais árvores você precisa arrancar. Amém? Posicionamento. 3. Qual decisão tomo hoje a partir da verdade espiritual que Deus me revelou? A dinâmica, sentinela do coração. Objetivo, assumir uma postura de vigilância espiritual, reconhecendo áreas vulneráveis ao engano e tomando uma decisão firme diante de Deus. Material que você vai precisar, desenho de uma silhueta de uma torre de vigia. Você faz só o desenho da silhueta, só o risco de fora da torre de vigia. Você vai precisar de lápis ou caneta. Você vai precisar de post-its ou você vai recortar desenhos de pedras, de tijolos, de escudos, tá bem? E aí você vai precisar também de versículos de vigilância. Eu já deixei até em anexo para você uma tabela com versículos de vigilância para você meditar. Depois, como que você vai executar essa dinâmica? Você vai fazer assim, você vai ler em voz alta, ou seja, é audível, não é alta, audível para você ouvir. Essa tabelinha dos versículos de vigilância, você vai ler os versículos de vigilância e você vai meditar se você tem vigiado aqueles pontos da sua vida. Se você tem sido vigilante, se a sua torre de vigia está intacta, está arrumadinha, não tem nada quebrado, não tem brecha nenhuma nela, você vai lendo os versículos, lendo as meditações ali, lendo as passagens e vai meditando. Eu deixei até um exemplo para vocês aqui, ó. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Então, medite. Olha a meditação que nós podemos fazer aí. Assim como cidades antigas colocavam sentinelas nas torres para vigiar o inimigo, Deus me chama a ser sentinela do meu coração e mente. O engano, ele entra pelas brechas da distração, achar que não tem nada a ver. Então aí você meditou, você vai pegar essa folha que você desenhou a torre de vigia e você vai escrevendo dentro da silhueta todos os pontos da sua vida que você percebeu que estão sendo atacados pelo inimigo e que possivelmente já tenha sido aberto algum buraco, alguma brecha. E eu deixo aqui para vocês também uma tabela com as áreas da vida humana que o inimigo ataca, com algumas, né? Aí você vai na sua torre de vigia, observar a sua torre de vigia, observando essa tabela e vendo quais áreas da sua vida o inimigo tem alcançado. E aí você escreve dentro da torre de vigia. Aí você escreve relacionamento, minhas finanças, minha vida espiritual. Vai escrevendo aquilo que o Senhor for te mostrando através da tabela, através da leitura dos versículos, através da meditação. Isso aqui vai levar tempo para você fazer. Você tem que tirar o tempo e estar sozinho com Deus meditando, deixando o Espírito Santo entrar no seu coração e te mostrando as brechas que o inimigo está fazendo. Fez isso? Aí o C, você vai fazer o quê? Reconstruir a sua torre de vigia. Você vai pegar os post-its, os recortes também, ou recorte em forma de pedra, de tijolo e de escudo. Imagina que você fez os escudos lá. E aí você vai colocando os escudos em cima. Os escudos são o quê? A palavra de Deus. Você vai escrever as verdades da palavra de Deus nos escudos e vai pôr para fechar as brechas. Cada verdade será colocada sobre a torre desenhada como se fossem tijolos espirituais fechando as brechas. Aí você vai pegando e falando, eu fecho essa brecha aqui, vai falando qual que é, em nome de Jesus. Pega o outro, eu fecho essa brecha aqui em nome de Jesus, vai falando qual é a brecha, como que caiu, o que que aconteceu. Vai conversando com o Espírito Santo nessa hora. No final, você faz uma decisão profética. Aí você fica em pé com a sua torre já restabelecida
e faz um momento de decisão. Você pode dizer: hoje eu decido ser sentinela do meu coração. Decido vigiar, resistir ao engano e me manter firme na verdade. Eu não dormirei espiritualmente. Eu me levanto como atalaia em nome do Senhor Jesus. Esse exercício, meus amados, ele vai ativar a sua consciência espiritual. Ele vai despertar em você a vigilância interior. E ele vai te fortalecer, te posicionar em Deus. Creia nisso. O exercício de número 4. Obediência. Passo de fé. Que atitude prática eu vou tomar hoje em resposta ao que aprendi? Então, o que eu vou fazer em resposta a tudo isso que eu estou aprendendo? Você vai fazer a roda da obediência. O que é a roda da obediência? Ela vai te ajudar a praticar o ID de Jesus. Como que você vai fazer? Você vai desenhar um círculo com aquelas divisões, como se fosse uma pizza. E aí você vai escrever 5 atitudes que Jesus ensinou. Em cada divisão você escreve uma. Amar, na outra servir, na outra perdoar, na outra orar, na outra anunciar. E aí você vai escrever, por exemplo, onde você escreveu ali perdoar, você vai escrever o nome de uma pessoa junto. Você vai perdoar quem? Onde você escreveu ali amar, você vai amar quem? Onde você escreveu servir, você vai servir quem? Onde você escreveu anunciar, você vai anunciar a palavra de Deus para quem? Amar é o quê? Você amar a pessoa, né? Você dar amor para a pessoa, você cuidar da pessoa. Servir. Servir é você ir lá, cuida dela, ajuda ela com a casa, ajuda ela com alguma coisa que ela precisa. Você está servindo aquela pessoa. Então, você vai pôr os nomes e vai decidir fazer isso. Você vai decidir a fazer isso. E aí, o que você vai fazer? Todos os dias você vai girar o marcador, todos os dias dessa semana. Você vai girar o marcador. Gira. E aí, onde cair, você vai fazer aquilo que o Senhor falou, ide. Se cair em amar, você vai amar. Se cair em servir, você vai servir. Se cair em perdoar, por exemplo, perdoar a Maria. Se tem alguma coisa com a Maria, você vai naquele dia perdoar a Maria, entendeu? E aí, com isso, você vai tornar a obediência prática do seu dia a dia. Vai te ajudar, isso é te ajudar na prática a reagir. Muito bem. Número 5, oração de guerra, ato de coragem, entrando na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou te passar alguns versículos e você irá personalizá-los conforme a sua realidade. E depois você vai orá-los. Todos os dias dessa semana você vai fazer essa oração. Você pode personalizá-los com o nome da sua família, do seu filho, do seu marido, da igreja, dos irmãos, de quem Deus colocar no seu coração, com o seu nome, claro, né? E você vai se lembrar que a oração, ela é uma arma espiritual. Use essa arma para destruir o seu inimigo espiritual. Então, eu vou deixar aqui uma tabela com versículos de guerra espiritual. Cada passagem foi escolhida para te fortalecer, para te posicionar espiritualmente, para servir de base bíblica para você ler e entrar em combate, tá bem? Eu deixo aqui a tabelinha em anexo aqui junto para você. Faça essa oração todos os dias, passa por cada um desses versículos. O 6º, altar de gratidão, regando alegria. Os motivos pelos quais sou grata hoje, pelo menos 3, eu quero que a gente continue fazendo esse exercício. Essa semana você vai montar o jardim secreto. Cada palavra é uma semente, cada oração é uma flor e cada dia é um cultivo de fé no jardim do coração. Quem planta no Espírito colhe vida, quem rega com a palavra floresce em meio à guerra, porque no reino de Deus até o deserto pode florescer. Salmo 104, entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Amém? Então a proposta é simples, você vai fazer o jardim secreto. É uma proposta simples, profunda e transformadora de 7 dias.
Você vai plantar sementes espirituais no seu coração através de palavras de gratidão a Deus. Ao final, terá um verdadeiro jardim de gratidão, cultivado com água da palavra e o sol da presença do Espírito Santo. Como que vai funcionar? Primeiro, você vai desenhar um coração no seu caderno, somente a silhueta do coração. Aí, a cada dia, você vai escolher uma palavra que represente algo pelo qual você deseja agradecer a Deus. Olhe para tudo que você tem, não fique olhando para o que você não tem. Olhe para as pequenas coisas, olhe para o dia a dia, olhe pelo calor do sol, olhe para as pequenas coisas que Deus está te dando o privilégio de você viver, que são as melhores. Aí você vai escrever as suas palavras de gratidão em semente. E você vai pegar essa sementinha e vai depositar lá no coração, lá no seu coração que você desenhou, né? E aí você começa a meditar nessa palavra. Quando você estiver meditando nessa palavra, você vai sentir seu coração aquecendo, você vai sentir seu coração se alegrando. Toda vez que você sentir isso, aquela sementinha, ela floresceu. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar uma florzinha que você desenhou, que eu estou chamando aqui de cartão flor, e aí você vai pegar essa florzinha e colocar em cima da sementinha, indicando para você que ela floresceu. Com o passar dos dias, você vai ver o seu coração cheio de flor de gratidão. E isso vai entrar dentro do seu coração e vai trazer uma transformação para a sua vida. Creia nisso, a alegria do Senhor vai brotar dentro do seu coração. Amém? E o sétimo, decreto de vitória, que é uma proclamação profética. Você vai decretar em nome de Jesus, com base em tudo aquilo que a gente aprendeu nesse dia de hoje. Hoje eu deixo aqui para vocês 2 decretos que você pode escrever em cartões, que você pode fazer marcadores de página, que você pode marcar suas páginas, que você pode decretar durante a semana, durante a sua vida, usando esses decretos nos seus marcadores, tá bom? Então, olha, são 2 decretos. O A, em nome do Senhor Jesus, revisto-me da armadura de Deus que Ele me concedeu, pois é Ele quem treina as minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para a guerra. Meu Senhor Jesus vai adiante de mim como poderoso guerreiro. Ele quebra o arco, despedaça a lança e faz cessar toda contenda. Nele sou capacitada para vencer, pois a vitória vem do Senhor dos Exércitos. Amém? Esse é um decreto. Decreto 2. Em nome de Jesus, hoje eu rejeito a mentira da neutralidade. O muro não é lugar de filhos de Deus. Eu me posiciono em santidade, em fidelidade e me alisto no exército do Senhor. Amém? Glórias a Deus. E aí eu deixo finalizando o versículo de 2 Reis 6,16, que eu digo para vocês, não tenham medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que qualquer um que vier contra nós. Então não tenha medo, meus amados, tenha fé. Amém? Façam todos os exercícios, sejam abençoados, que a paz do Senhor esteja sobre vocês, que o amor de Deus esteja sobre vocês, que a presença do Espírito Santo seja latente e que a graça do Senhor Jesus te revista e te fortaleça em nome do Senhor Jesus. Um beijo e até a nossa live da segunda-feira, amém? Fica com Deus.